Olá, estamos começando o segundo episódio do podcast Square da Web, o podcast. Hoje estamos aqui com o Renato Assad como convidado, estudante de Geografia da USP, e com o nosso companheiro de sempre, Gabriel Mendes. Como estão, companheiros? Olá, boa noite, tudo bem também, companheiros? Tudo bem, companheiro, tudo jóia. Então, hoje nós estamos aqui para continuar acompanhando a conjuntura, nosso segundo episódio do nosso podcast. Queremos agradecer também aos nossos companheiros que seguem as nossas gravações, já é a segunda. Hoje nós vamos tratar do segmento da conjuntura, de todo esse debate que está se dando em torno do avanço da epidemia. Eu quero começar com o Renato Assad, falando um pouco de como está a situação do avanço da epidemia no mundo e Brasil. Nós já temos aí, segundo dados da OMS, mais de 30 mil pessoas mortas em todo o mundo. A Itália segue na frente como o país que tem o maior número de mortos, já totaliza 10.023 casos. A Espanha segue em segundo lugar também. Só no último dia, nas últimas 24 horas, foram 832 casos de mortes pelo novo coronavírus. No caso brasileiro, dados hoje do Ministério da Saúde dão conta que são 114 mortes, num total de 3.904 casos confirmados de coronavírus. De quinta-feira para cá, aumentou 17% o número de contágio em todo o Brasil. Na dianteira, na frente dos contágios, está São Paulo, com 1.406 casos, e depois seguido do Rio de Janeiro, com 558 casos. Então, assim, a gente vê no Brasil, em todo o mundo, o avanço dessa epidemia. Sim, o que nós podemos observar, eu acho que, frente à crise instaurada pela pandemia, e pela sua rápida disseminação e chegada aqui no nosso subcontinente, na América Latina principalmente, de que essa pandemia, ela de fato, o vírus, o Covid-19, tem uma rápida propagação, e aí nesse podcast a gente vai desenvolver um pouco as possibilidades e as medidas concretas que deveriam ser tomadas para poupar a vida dos mais vulneráveis, a vida daqueles que estão mais expostos em situação mais de risco. Como bem coloca o Antônio, é uma pandemia que se alastra para o mundo ocidental, que tem o seu epicentro de mortes na Itália, que tem também agora os Estados Unidos como o país com o maior número de casos no mundo, passando aí dos 120 mil casos, ao redor de 123 mil casos, e apresentando 2.200 mortes também aproximadamente. Mas o problema é que esses números, apesar de serem gigantescos e terem já a sua proporção enorme, são números que podem ser muito maiores todavia. Isso porque há uma falta de kits para realizarem exames em pessoas que poderiam ter o contágio, ter tido o contágio com o vírus, que podem ser portadoras desse vírus nesse momento. Então esse número não se pode ter uma precisão exata desse número justamente pela falta de testes massivos para serem realizados nas populações e na sociedade em geral. Mas eu acho que os primeiros elementos que a gente consegue entender e consegue abarcar frente a essa pandemia e essa crise gerada é justamente a ruptura imediata que a gente tem da vida cotidiana, assim, um confinamento social, um isolamento social generalizado, em alguns lugares com maior intensidade, em alguns lugares com menos intensidade, dependendo da postura dos respectivos líderes políticos e das medidas concretas que vem tomando esses líderes políticos. O que a gente também tem um fato novo e importante é a contaminação do vírus pelo vírus do primeiro-ministro britânico, do Boris. A gente tem também
um embaixador britânico que contraiu o vírus e acabou vindo a falecer na Hungria, né, um jovem adulto, não tinha os seus 40 anos. A gente começa a ver no Brasil também um caso de um jovem que veio a falecer no Rio de Janeiro, que não apresentava nenhum problema anterior de saúde, com 26 anos, uma jovem no Reino Unido de 21 anos, etc. Então, o vírus ele ainda apresenta inúmeras dúvidas sobre qual a sua capacidade de mutação, ele apresenta ainda dúvidas sobre como que quais são de fato as pessoas mais vulneráveis, além das doenças. A gente começa a perceber que há uma série de contágios e de situações críticas por parte da população jovem. Então é uma situação bastante crítica, né, que para além da crise econômica, de um possível colapso do sistema de saúde que a gente está assistindo aí pelo mundo, é uma situação verdadeiramente crítica, que merece muita atenção, seriedade e profundidade no debate para se construir uma alternativa a essa crise. Muito bem, Renato. Nós estamos aqui também com o Gabriel Mendes, que vai fazer também um bate-bola com você. Como que você está, Gabriel? Como vão as coisas? Bem, tudo certo, companheiros. Tudo certo. Acho que alguns pontos foram muito bons que vocês já começaram abordando nessa conversa. Agora, queria colocar mais algumas questões. Renato citou que um caso bastante emblemático de um músico do Rio de Janeiro que veio a falecer, e toda uma questão que vai além dessas mortes, porque, além de muito tristes, né, tem uma relação direta com a política que os governos estão adotando, né? Então, aqui no Brasil, e não só, né, temos exemplos internacionais, mas aqui no Brasil temos um presidente que adotou uma clara postura negacionista, né, repetidas várias vezes, né, em seus discursos, em seu pronunciamento, né. Qual a relação associar, né, com os grupos de interesse que estão envolvidos com esse governo, né? Por que ele adota esse discurso negacionista? Não só Bolsonaro aqui no Brasil, mas Trump nos Estados Unidos. Quais são os interesses que estão por trás disso, né? Isso é um ponto essencial, porque o discurso que predomina de negar a pandemia, né, de negar a doença e o potencial perigoso que ela tem, não vem de forma aleatória, né, de forma casual, né? Então, eu queria ver com o Renato o que você teria a me dizer sobre isso. Muito bem, companheiro. Eu acho que há uma preocupação gigantesca frente a esse posicionamento dessas duas lideranças políticas, tanto da norte-americana frente ao Trump quanto do Jair Bolsonaro. Mas eu acho que nesse sentido o capitalismo, vale aqui ressaltar de que essa é uma pandemia que coloca, né, estudos muito sérios que colocam que há uma relação intrínseca, né, do desenvolvimento das forças produtivas, que na verdade desenvolvem forças destrutivas e que colocam um equilíbrio natural em outro patamar, fazendo com que vírus e bactérias milenares aí que estavam desaparecidas há muito tempo possam ressurgir. Então, nesse sentido, é muito bom colocar que o capitalismo, de fato, ele trabalha nessa propagação. Porém, ele não está preparado para receber e para atuar como um sistema político-econômico na contenção e para salvar vidas, né? Então, nesse sentido, as representações mais nuas e cruas, eu acho que desse sistema político insuportavelmente agressivo, são Jair Bolsonaro e Trump. Mas tratando aqui, o Bolsonaro extrapola o seu negacionismo, ele coloca o negacionismo já em outro patamar, trazendo uma atitude extremamente preocupante numa postura genocida. E ele não tem vergonha alguma em colocar essa postura genocida frente à população brasileira, convocando a população que saiam às ruas, convocando inclusive carreatas públicas que se reabram comércios, chamando de histeria e chamando de gripezinha, negando qualquer fundamentação teórica, científica, na medicina, né, indo contrário a qualquer medida que se tem tomado, por exemplo, a OMS, que se tem tomado governos, né? A Itália
por exemplo, tomou essa mesma medida no começo da pandemia, né, de que Milão não pararia, e hoje, né, é o epicentro dos casos fatais frente a essa crise do Covid-19. Então, é uma situação muito preocupante, né, mas que vale ressaltar aqui que justamente o capitalismo não dará conta de resguardar, não dará conta de ter uma saída concreta, humanitária a essa crise. Muito menos o governo Jair Bolsonaro, que é a representação mais dura da frente à pandemia global. Hoje é o líder que se coloca de maneira mais problemática frente à situação. Então, Renato, para entrar um pouco também nesse tema que o Gabriel está explorando com você, saiu uma pesquisa recentemente da Universidade de Londres que, se não houver uma intervenção estatal, né, a Covid vai resultar em 7 bilhões de infectados em todo o mundo e pode chegar a 40 milhões de mortes em todo o mundo. Uma situação muito grave. No caso brasileiro, a situação também é muito grave. Se não houver uma intervenção, nós podemos chegar a meio milhão de pessoas mortas e também mais de 40 mil mortes. Como que você vê isso, né? Como que nós estamos nessa situação? Estamos aí alguns analistas dizem que nós estamos aí numa situação de um darwinismo social, inclusive um darwinismo social muito extremado, né? Que considera que as pessoas que não têm resistência, que os setores que não têm resistência devem morrer porque não há o que fazer. E o governo Bolsonaro comprou muito fortemente esse discurso, pelo menos até ontem, esse discurso estava muito forte, né? Hoje não sei, já tem um outro tom do ministro da Saúde, vamos ver como ele reage, se vai redobrar a aposta no negacionismo ou no darwinismo social, ou vai ser enquadrado. Sim, de fato é uma situação muito preocupante. Eu acho que não faltam estudos e pesquisas sérias, muito bem fundamentadas, que mostram qual o risco se não houverem medidas imediatas e concretas por parte dos estados, né? Uma intervenção estatal que seja coerente e que seja séria, fomentada na medicina, fomentada na saúde, e obviamente que direcionada aos setores mais vulneráveis, né? Eu acho que o primeiro ponto importante para colocar é que o Bolsonaro e o seu governo não se embasam, né, nenhum absoluto estudo, né, científico a partir da medicina frente à crise do Covid-19. Nesse sentido, diz que devemos fazer um isolamento vertical, no sentido que é preciso resguardar setores mais vulneráveis, como pessoas idosas, ou pessoas com doenças pré-existentes já. O que é uma mentira, porque a gente vem acompanhando inúmeros casos aí, de fato, que se desenvolveram em pessoas sem nenhum histórico de doenças ou enfermidades, e assim como jovens muito saudáveis que contraíram a doença e vieram a óbito. Então, nesse sentido, o negacionismo de Bolsonaro ele é muito preocupante, porque ele é a representação. Por trás desse negacionismo, que hoje se torna uma postura extremamente genocida, ele esconde um discurso e um interesse. E eu acho que é aí que está o problema, né? Através desse discurso do negacionismo, de que se trata só de uma gripezinha, tentando minimizar os problemas da pandemia, Bolsonaro esconde, de fato, qual é o seu interesse e qual é a sua aposta por trás desse discurso, né? Na verdade, esse discurso é justamente para defender a manutenção da taxa de lucro, para defender o interesse do empresariado, né? Porque eles sabem, todos nós sabemos, de que a classe trabalhadora que faz a economia girar. Se não houver classe trabalhadora nos seus postos de trabalho, a economia de fato irá cair e cairá bem. Só que nós não podemos colocar a economia não podemos colocar a economia sobreposta às vidas da classe trabalhadora. Então, justamente, esse discurso é para defender o empresariado, é para defender seus colegas, o capital, né? Custe quantas vidas custar. Bolsonaro não está nem aí. Só que nós da esquerda socialista, da esquerda radical, estamos aqui para dizer justamente o contrário. Não vamos aceitar nenhuma vida de um trabalhador ou de uma trabalhadora a menos. Queremos uma saída que seja humanitária. Queremos um programa imediato da classe trabalhadora, no qual a gente ainda vai desenvolver aqui. Já nesse podcast ainda trataremos desse ponto. Mas nesse sentido é muito preocupante. Isso porque o mundo, inclusive governos de direita, vem demonstrando e vem trazendo medidas de intervenção estatal, governos
importantes como o governo da França, como governos da Inglaterra, até Trump tem medidas mais eficazes, obviamente que são muito ainda superficiais, não vão resolver o problema, mas de intervenção estatal. Então pode-se calcular aí que há de fato um giro na política internacional e que Bolsonaro se nega a fazer, se transforma num genocida e coloca o interesse do capital privado frente às vidas dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, Renato, nós estamos passando agora para o terceiro bloco aqui da nossa conversa. Continuo com você ainda, depois passo a bola para o Gabriel trocar com você. Queria tratar um pouco agora do Brasil, da conjuntura brasileira, né? Os desafios que estão postos e quais são as principais tarefas que nós temos nessa semana que entra, numa conjuntura que discutimos já semana passada, no nosso primeiro podcast, nas nossas notas, que é uma mudança importante da conjuntura nacional, né? Uma mudança onde você tem aí uma divisão importante na classe dominante, uma guerra entre o governo Bolsonaro e vários dos governadores, simbolizados aí pela briga feia entre Bolsonaro e João Dória, né? E, além disso, com a participação popular maior, os panelaços diários, algumas categorias em movimento, como os metalúrgicos de São José do Campo, que no começo da semana fizeram uma greve importante para lutar para que as empresas do Vale de São José e no Vale do Paraíba concedam concedam férias remuneradas, e fizeram um dia de greve e conseguiram. Além disso, nós tivemos essa semana também uma semana muito intensa, agravando ainda mais a conjuntura. Na terça-feira, o pronunciamento desastroso do Bolsonaro, não é? Depois, na quarta-feira, nós tivemos na conferência com os governadores a guerra explícita. Depois, na quinta-feira, nós tivemos aí uma peça publicitária sem licitação do governo, correndo, falando para as pessoas ficarem em casa, uma peça com caráter genocida, como nós estamos dizendo, porque toda a política desse governo é genocida. Na sexta-feira, carreatas da classe média dentro dos seus carros com ar-condicionado, né, atendendo ao pedido do Bolsonaro. Hoje, o TRF, foi uma semana intensa, hoje o TRF do Rio de Janeiro concedeu uma liminar derrubando, né, a propaganda oficial. Então, assim, uma semana bastante movimentada. Sim, é uma semana muito movimentada, é uma conjuntura extremamente dinâmica, com fatos políticos novos dados a cada hora, a cada minuto, a cada dia que passa. A conjuntura ela vai se desenvolvendo e ela vai se materializando. Ela não deixa de ser uma conjuntura extremamente desafiadora, é uma conjuntura extremamente preocupante, né, frente ao governo Bolsonaro e as suas medidas e a sua política genocida, mas que nesse sentido nos coloca desafios importantíssimos, desafios tremendos de natureza histórica, né, assim como a pandemia também é de natureza histórica, né, nesse sentido ela é singular na história da humanidade. Os nossos desafios frente a ela também devem ser de natureza histórica. Isso nos coloca um desafio de elaboração política gigantesco. Então acho que nesse sentido a análise frente à política do governo é que se nota de que o governo não vai recuar, né? Nesse sentido, Bolsonaro aposta de maneira cotidiana, vem apostando justamente naquilo que eu havia dito, do interesse, de colocar o interesse do empresariado frente à vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, fica aqui mais claro que o capitalismo nos coloca numa situação dessa, e não pode ser o capitalismo que nos vai tirar de uma situação dessa, né? Não há mediações possíveis a serem feitas frente ao governo de Bolsonaro e frente ao capitalismo que possam apontar para uma saída humanitária. Então, nesse sentido, a principal tarefa que hoje temos é a derrubada imediata desse governo, né? Sem a derrubada desse governo não haverá nenhuma saída que seja pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. Então, nesse sentido, é importante que a gente construa, né, programas e saídas concretas, né, imediatas, que partam da demanda da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis, e sejam colocadas em práticas, né?
A gente assistiu também, durante esses últimos tempos, a protocolação de um pedido de impeachment por parte da bancada do PSOL, um pedido que, no seu método, não foi construído de maneira ideal, né, não foi discutido pela base, não se levou esse debate na luta permanente pela base contra o governo Jair Bolsonaro, mas que é uma política correta ao momento. Há que se apostar também nesse sentido na disputa institucional, mas lembrando sempre que a disputa institucional ela deve ser voltada e deve ser feita para as ruas e não a partir de um debate entre cúpulas. Então, nesse sentido, a classe trabalhadora e todos aqueles setores que nós queremos disputar as suas consciências devem ser inseridas nesse debate. É muito importante que nós continuemos com os nossos barulhaços e panelaços cotidianamente. É um elemento novo que coloca, né, se insere um elemento novo na disputa da correlação de forças com o governo. É muito importante que, para além disso, né, eu havia sugerido num vídeo que eu subi essa semana, que pessoas coloquem bandeiras, cartazes e mensagens nas suas sacadas, nas suas janelas, nas suas lajes, né, mensagens de solidariedade, mensagens que disputem a consciência da classe trabalhadora e possa denunciar a política genocida desse governo, resguardando a vida da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, também a gente acha muito importante que a sociedade tome essa iniciativa também para si. E achamos também, queremos apostar também em ferramentas novas, assim como aposta o governo e a sua base social extremamente construída pelo ódio, sem qualquer razão, sem qualquer racionalidade, sem qualquer empirismo, sem qualquer dado científico. Nós também queremos apostar, e achamos que seria interessante apostar numa contracarreata, né, que as centrais sindicais possam construir contras-carreatas com os seus carros de som, que passem por todos os lugares, principalmente aqui em São Paulo, que é o maior foco de disseminação do vírus, que passem por todos os lugares, todos os bairros, todas as comunidades, alertando a população dos riscos desse vírus, alertando a população que fica em casa, denunciando esse governo e colocando palavras de ordem que possam organizar a classe trabalhadora, que vem se organizando muito bem, como você disse, né, ainda que de maneira diluída, fragmentária, mas a classe trabalhadora vem se colocando na luta contra o governo, assim como um importante giro da classe média, que é a principal polo hoje na franja social aí, que se coloca frente ao governo, que se coloca na luta cotidiana contra o governo. Então os desafios são tremendos, mas há muita possibilidade de derrubada desse governo. Então, Renato, muito interessante que você está discutindo. Eu queria explorar um pouquinho mais com você a questão da relação entre o Fora Bolsonaro e Mourão, né? Nos nossos textos a gente tem nos posicionado assim, quem acompanha o Esquerda Web, nosso site, nossas redes sociais, sabe que a gente tem essa posição porque existe um deslocamento muito rápido das classes trabalhadoras, das classes médias, que vão à oposição do governo, as classes dominantes estão divididas, enfim, tudo isso que a gente já colocou. Então, assim, a gente está diante da possibilidade, da necessidade de fazer uma forte campanha pelo Fora Bolsonaro, porque, como você já disse, o Fora Bolsonaro é uma necessidade. O combate à crise pelas várias medidas que a gente vai discutir no próximo bloco, só se pode concretizar se a gente botar esse governo para fora. É isso que a gente está discutindo, é isso que você está falando também. Eu queria discutir um pouco a questão da relação entre o impeachment e o Fora Bolsonaro, porque, obviamente, que para derrotar o Bolsonaro, nós podemos derrotá-lo pelo impeachment, né? Que é um processo que tem todo um rito, demora meses, ou outros... o Bolsonaro pode pedir renúncia, obviamente, né? Ou outras formas também, alguma interdição judicial e tudo mais. Então, assim, existe uma relação muito forte, muito importante entre o Fora Bolsonaro. Fundamental é a gente criar uma grande campanha de rua, uma grande campanha de unidade de ação pelo Fora Bolsonaro. A luta pelo Fora Bolsonaro, a construção pela luta do Fora Bolsonaro é central nessa luta. Então, foi protocolado, né, o impeachment por parte da bancada do PSOL, por 3 deputados do PSOL, um processo de impeachment, enfim, como todos sabem, dentro da lógica da democracia, no qual demora alguns meses, pode demorar
pode variar aí o seu período, mas há necessidades que são imediatas, né? Não há tempo só para esperar o processo de impeachment. E justamente por isso, e por toda uma leitura histórica da qual nós fazemos, é justamente que o impeachment ele não pode ser desassociado, né, de nenhum movimento de massa, ele não pode ser um debate entre cúpulas, ele não pode ser algo meramente institucional. Na verdade, ele é uma ferramenta da necessidade daqueles que pertencem à classe trabalhadora, que colocam justamente aos representantes da esquerda socialista no governo. Então, nesse sentido, a construção pelo Fora Bolsonaro ela deve ser sistêmica, ela deve ser permanente e cotidiana, né? Fora Bolsonaro também não basta, acaba ficando um pouco no abstrato. Ao meu ver, eu acho que há necessidade de colocar fora Bolsonaro de maneira propositiva, justamente. Queremos o fora Bolsonaro, fora Mourão, né? O fim dessa chapa eleita em 2018 e justamente a convocação de novas eleições, né? Eleições gerais, para que o povo decida, senão há nenhuma saída, senão não há sentido para uma saída verdadeiramente democrática, por mais que ainda flerte no espectro, né? Se dê e se materialize no espectro da democracia burguesa, obviamente, porque não há um período, não há um momento pré-revolucionário de tomada de poder. Então, nesse sentido, eu acho que a luta pelo fora Bolsonaro e eleições gerais já são muito importantes também, porque há setores já ligados ao lulopetismo que começam a clamar por direta já. E direta já não é uma saída verdadeiramente democrática, não é a saída mais democrática para que a classe trabalhadora e os mais vulneráveis possam decidir o seu futuro. Então, nada mais coerente, nada mais importante do que se travar esse debate a fundo, sério, né, de que se convoque todos os setores numa unidade de ação na luta contra esse governo para caminhar pelo fora Bolsonaro, pelo fora Mourão e eleições gerais para que o povo decida o seu futuro. Renato, você está dizendo então que o fora Bolsonaro ele é fundamental para que a gente, ou seja, destituir Bolsonaro do poder é fundamental para combater o coronavírus. Isso é uma conclusão muito importante. Se isso é assim, por que o pessoal não tem uma política clara ou está dividido em torno disso? O que a base do partido, as suas correntes, podem fazer para que a gente supere essa dupla política, vamos dizer assim, que o pessoal está levando? Um setor levando o impeachment e o fora Bolsonaro, e outro setor dizendo que o impeachment e o fora Bolsonaro não cabe agora, porque se trata de um momento de unidade nacional. Olha, esse é um problema que exige aí uma série de discussões que tem que ser discussões muito sérias, mas há dois posicionamentos hoje que a gente consegue enxergar dentro do partido, né? Parte da bancada que protocola o impeachment acerta na sua política, acerta no pedido de impeachment, mas erra de maneira grotesca na metodologia para se construir esse pedido de impeachment, né? Se colocam de maneira sobreposta à discussão pela base, à discussão inclusive pela base do partido, né? Há uma disputa e vem acontecendo essa disputa pela adesão do fora Bolsonaro ou não já há algum tempo, né? De hoje não se pode passar, tá claro, é um crime político que as correntes as correntes do partido, que correntes ainda do nosso partido não reivindiquem o fora Bolsonaro, e essa posição está muito atrelada à atual direção do partido, uma direção do partido que move, que se mexe de maneira muito mais lenta do que a conjuntura, não está a par da conjuntura, me parece que a conjuntura é muito mais dinâmica do que a própria elaboração e o próprio entendimento da realidade e a necessidade da construção política ao seu momento, então não acompanha esse período de conjuntura, né? É uma posição extremamente recuada, uma posição extremamente burocrática, que não coloca e não tem como objetivo, que só pode ser concretizada e só pode se realizar a partir da derrota imediata desse governo. Então a gente tem esses dois posicionamentos que nos colocam a necessidade de uma terceira alternativa, né? A construção justamente do fora Bolsonaro, fora Mourão e eleições gerais já pela base, numa ampla discussão, numa ampla campanha de movimentação
de movimentação dos setores da esquerda socialista para construírem essa saída. É uma conjuntura muito difícil, é uma conjuntura muito complicada, mas é uma conjuntura de muitas possibilidades, é uma conjuntura muito nova e muito dinâmica. Então eu acho que o pessoal tem uma necessidade e tem uma tarefa que se coloca na sua ordem do dia, que é justamente, né, sair um pouco, a partir da sua direção dessa política voltada ao lulopetismo, que também se esconde, né, frente a essa nova conjuntura, mas que possa aderir, a partir de um debate e de medidas concretas à classe trabalhadora, uma saída contra esse governo e que, de fato, construam de maneira ferrenha a luta pelo fora Bolsonaro. Assim como os deputados que protocolaram o pedido de impeachment também construam não só na institucionalidade, mas frente à sua base e à base geral da população e dos setores do qual nós disputamos. Então, companheiros, vocês colocaram questões muito importantes nesses primeiros blocos. Acho que começamos a ter um norte sobre o que fazer diante dessa situação, nessa conjuntura dificílima, mas é importante colocar um programa, né, um programa para os trabalhadores, para o conjunto dos explorados e oprimidos. Dito isso, nessa semana tivemos na Câmara dos Deputados, graças a muita pressão popular, a aprovação de um projeto de renda básica emergencial, certo? É um projeto que foi muito comemorado por amplos setores da esquerda, porque institui uma renda básica para um grande número de trabalhadores e trabalhadoras, né, em condição de informalidade, condições bastante precárias, e é um projeto que, ao mesmo tempo que ainda não foi aprovado, ainda vai passar por votações, vai para o Senado essa semana, é importante que estejamos atentos diante disso, mas é um projeto que encontra algumas limitações, certo? Por quê? Porque, primeiro, temos diferenças, né? O projeto que o governo queria, que era um completo escárnio, um completo absurdo, né? R$200 por família, algo que não ajuda em nada, ou quase nada, o orçamento de uma família, de um trabalhador no mês, certo? O projeto que foi aprovado, de auxílio de R$600 pelo período de 3 meses, e o projeto proposto pela oposição, em especial a bancada do PSOL, que propôs um projeto de auxílio de 1 salário mínimo a 2 salários mínimos por família, certo? Então temos bastante diferença entre tudo isso. Agora, além desse projeto de renda mínima, né, renda básica, além disso, o que nós temos como horizonte de um programa dos explorados e oprimidos, um programa dos trabalhadores, para combater diante desse caos da pandemia generalizada, o que nós temos, além da renda básica, né, como nos organizar, como lutar e qual programa defender. Passo a bola para o Renato. Bom, camarada, acho que você traz um ponto importantíssimo, né? Como colocar abaixo terra, como pisar no chão com saídas concretas e um programa voltado, formulado e voltado para a classe trabalhadora nessa conjuntura desafiadora, né? Eu acho que o primeiro ponto levantado sobre a renda básica emergencial, que duraria 3 meses, e de que houve toda uma briga institucional, houve uma da bancada, inclusive do nosso partido, e se conseguiu subir esse valor, mas que ainda continua sendo um valor pífio e que não dá nenhuma garantia à subsistência de milhares e milhões, na verdade milhões de trabalhadores e trabalhadoras nesse período. É bom lembrar também que, frente à política do governo, né, esses 3 meses podem se prolongar muito mais, né? A pandemia ela pode se agravar ainda e prolongar mais meses, senão, então aí a gente já tem um problema. Mas acho que, na verdade, a saída, como a gente vem aqui discutindo, ela tem que ser uma saída anticapitalista, não há outro sentido, né? É o capitalismo que nos coloca nessa situação e não pode ser o capitalismo que nos vai tirar dessa situação. Isso eu acho que está muito claro. Então, nesse sentido, é preciso colocar uma discussão, é preciso adotar medidas que sejam debatidas e justamente exigidas
por todos os setores da esquerda socialista para que realmente a gente consiga controlar essa crise. Então, como por exemplo, a redução imediata da jornada de trabalho sem uma redução salarial, ou se o trabalhador e a trabalhadora é colocado em risco, que seja suspensa a sua atividade laboral, a sua atividade de trabalho, sem que haja um corte na sua folha salarial. Né? A gente precisa também discutir, e isso é imprescindível, a revogação imediata da emenda do teto, do teto de gastos públicos, né, aprovada no governo Temer, que coloca um limite de injeção monetária no sistema público de saúde. Isso é para ontem, essa emenda tinha que ser já revogada. Né? A gente também tem que trabalhar com a suspensão imediata do pagamento da dívida pública, que hoje consome aproximadamente 50% do orçamento nacional. Né? Metade de tudo que a gente arrecada é voltada ao pagamento de juros de bancos, empresas. Então isso é um crime. A gente precisa também controlar preços e se não, expropriar empresas que subam os seus preços de maneira abusiva nesse período agora de coronavírus sobre produtos e mercadorias de higiene, né, de prevenção do vírus. Então o controle do preço é extremamente necessário, quando senão a expropriação de empresas que trabalhem dessa maneira. Né? A criação de uma bolsa auxílio no valor de um salário mínimo, ou que varie entre um salário mínimo e 2 salários mínimos, é extremamente importante, justamente para se sobrepor, para colocar uma alternativa a essa renda básica ínfame, né, que o governo propõe. A proibição também de demissões sistemáticas, né, que já estão acontecendo, por exemplo, na Costa Rica, o nosso companheiro Vitor, né, um país de aproximadamente 4, 5 milhões de pessoas, já tiveram 100 mil trabalhadores demitidos. Proporcionalmente isso é um valor muito grande. Né? No Brasil a gente não pode admitir que a gente assista à demissão sistemática de trabalhadores e trabalhadoras. Acho que a gente precisa de uma criação também de comitês sanitários frente justamente a política genocida do governo. Né? A criação de comitês sanitários, ela coloca, frente à negligência do governo, ela coloca justamente uma orientação, uma auto-organização pela base de trabalhadores da saúde, uma auto-organização de bairros nas suas periferias, justamente no sentido de solidariedade, de auto-organização pela base para enfrentar esse problema. E sem falar na taxação aí, que muitos setores da esquerda hoje estão falando, da taxação de grandes empresas e uma reforma fiscal também, que eu, como havia dito, que possa destinar recursos para a saúde. Né? Então o que a gente assiste hoje é justamente uma saúde também limitada, uma saúde precarizada, né? Numa estratificação classista do sistema de saúde, né? Sem acesso, e não se faz o balanço de que, de fato, os mais afetados e os mais vulneráveis vão ser os mais afetados. Então, nesse sentido, a gente deixa claro aqui que a saída ela deve ser necessariamente pela derrubada do governo, mas tem que ser uma saída anticapitalista, tem que sair uma saída concreta de elaboração a partir das demandas da classe trabalhadora e voltada para a classe trabalhadora. Senão não vai haver outra saída e não vai haver outro caminho a não ser o derramamento de sangue e a morte de milhares de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Bom, companheiros, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar discutindo com vocês temas tão importantes e emergenciais na atual conjuntura. Eu deixo aqui para aqueles que estiverem ouvindo o podcast, minhas redes sociais, no Instagram, Renato.Assad, Facebook Renato Assad, sigam lá. Tem muito material também que eu coloco lá no Esquerda Web, muito material frente à conjuntura dinâmica. E muito obrigado e boa noite para todo mundo. Muito bem, companheiros, agradeço a participação do Gabriel Mendes e do nosso convidado Renato Assad. Até a semana que vem para mais um podcast, para mais um Esquerda Web ou podcast. Nos acompanhe em nossas redes. Um abraço e até a semana que vem.